queridos, graça e paz, boa noite. Tudo bem, Anderson? Como é que tá? Anderson tá meio... Gente, hoje a nossa live tá um pouquinho assim, nosso amigo tá meio enfermo. Mas não é Covid-19 não, né? Não. É coluna troncha mesmo. Covid coluna troncha. Então, queridos, estamos aqui mais uma vez, né, para nossa gravação, live não, estou tentando fazer live, né? O capítulo 10 do livro, né, 12 dias para atualizar a sua vida. Estamos chegando ao final do livro, né? Mas espero que você tenha gostado, espero que tenha sido edificante para a sua vida e nós esperamos, né, ter contribuído de alguma forma as pessoas que vão assistir, que já assistiram esse vídeo, né, esses que nós gravamos até aqui, tenham sido edificados. A nossa intenção é edificar a sua vida. E hoje o tema, Anderson, qual é? Riqueza inteligente. Dia 10, riqueza inteligente. Tema bem complicado para a gente se falar nos dias de hoje, não só pelo tema em si, mas também, como o pastor já falou em outro dia, estamos gravando isso aí dentro de um contexto de uma pandemia mundial, né? Onde a questão econômica está começando a arrochar para todo mundo, né? E eu estava falando há pouco, Anderson, com um amigo, um irmão em Cristo, um filho na fé, que é o Walter, lá de São Paulo, né? Que é administrador de uma empresa, de uma fábrica de vidros, e ele falando de toda essa dificuldade, de tudo isso que estão enfrentando, que estão passando, demissões e tudo. E eu disse para ele, querido, eu creio que nós vamos prosperar em meio à sequidão, mas para isso vamos falar como atualizar a sua vida, e um dos pontos de atualização da sua vida é sobre finanças, riqueza inteligente. Fraqueza é achar que ter problema é um problema. Guarde bem essa frase. Fraqueza é achar que ter um problema é um problema. Porque às vezes você tem um problema, mas isso não é realmente um problema, né? Você está vivendo a consequência de algo, ele não é o problema em si. E o objetivo é compreender alguns princípios para a riqueza inteligente. Então, o objetivo dessa noite é você compreender alguns princípios para uma riqueza inteligente. Não é isso, Anderson? Isso, essa frase que o pastor abriu esse dia, né? Fraqueza é achar que ter problemas é um problema, é o nosso ponto de partida, né? Quando a gente fala em financeiro, quando o assunto ele é financeiro, necessariamente é quase impossível você achar alguém, é muito difícil você achar alguém que na vida não passou por um problema financeiro. Ou que não esteja passando, né? Ou que não esteja passando, acredito que todo mundo já passou, né? A grande questão, acho que o alerta vermelho ele deve acender, é quando o problema financeiro é uma constante. É quando você está o tempo todo com problema financeiro. Aí que sim, que o alerta vermelho deve entrar acender. Ano e sai ano, você está naquela mesma situação, né? Isso. Então, queridos, conselhos valem mais do que opiniões. Então, esse vídeo de hoje, né, falando sobre riquezas, falando sobre finanças, né, que você deve aprender, você precisa atualizar a sua vida para isso. Primeiro, conselhos valem mais do que opiniões. Veja só, na vida financeira não é diferente. É preciso termos conselheiros financeiros. Você tem? Se não tem, precisa procurar. Também eu procurei, Anderson. Eu procurei um pastor que nos falou sobre finanças e ele deu uma aula para a gente. Eu queria saber mais. Eu fui atrás dele, passei uma tarde inteira conversando com ele sobre finanças, como melhorar minhas finanças, como fazer para eu sair do vermelho, como eu sair de uma situação que eu posso melhorar minha vida financeira, porque isso consome muito a nossa energia. Finanças, débito consome muito nossas energias. De repente a gente pode até, quando encerrar esse ciclo aqui dos 12 dias, convidá-lo a fazer um... Pronto, eu pensei nisso, vai ser bom, né? Vai ser bom. Somente podemos nos aconselhar, primeiro, quem ama você. Segundo, quem tem mais experiência do que você. E terceiro, quem é especialista no assunto. Provérbios 15:22 diz assim: sem conselhos os projetos fracassam, mas muitos conselheiros há sucesso. Amém? Outro ponto também, um bom conselheiro específico e disponível. Não é fácil se achar, né? Não é fácil não. Caso você o encontre, pague o preço necessário para ficar perto dele. Outro, conselhos geram ideias bem executadas enriquecem. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro conselho. Conselhos valem mais do que opiniões. Que tá assim de gente dando opinião na vida dos outros. Opinião você encontra de todo lado. Eu acho que também
Não só você tem que estar atento à questão dos conselhos, mas também tem que estar atento a rejeitar, a refutar e não se importar com opiniões. Sim. Não importa se você está cheio de conselheiros, mas de repente uma opinião te incomoda, qualquer opinião te abala, também não é bom. Você tem que saber filtrar isso. Segundo, perguntas são mais importantes do que respostas. A pergunta de Miriam para a filha de Faraó, na questão do caso lá de Moisés, né? Ela vai e faz uma pergunta. Pergunta de Davi para Abissai, ele vai, faz um questionamento também sobre Abissai. Jesus também muitas vezes respondia com perguntas. Perguntas nos levam a refletir. Então, o segundo conselho para você atualizar a sua vida financeira e enriquecer é fazer perguntas. Pergunta para si mesmo, pergunta para outras pessoas, né? Várias perguntas, vai fazendo com que você vá abrindo sua mente, tendo um entendimento maior. No aconselhamento pastoral, às vezes as pessoas ficam esperando a resposta do pastor, mas não é função pastoral dar respostas, mas sim lançar perguntas e questionamentos para que ela encontre a resposta para a vida dela. Então, é um ponto. Terceiro, o que você escuta e vê formata os seus pensamentos. Vou deixar a bola com o Anderson. Vamos lá, Anderson. Isso, essa questão ela é muito importante porque a gente sabe que os nossos pensamentos eles são movidos pelos 5 sentidos, mas os principais são a audição e a visão. Então, o que você escuta, o que você vê tem grande influência, tem forte influência sobre o que você pensa. Então, já que o pensamento não é algo que você controla, não é algo controlável, eu posso pelo menos tentar construir ele de forma saudável, né? Então, como é que eu faço isso? Selecionando bem o que eu escuto e o que eu vejo, né? E isso vai incluir muitas coisas. O que você assiste, o que você ouve, o que você lê, né? Com quem você conversa, né? Então, tudo isso vai formatar o que você pensa. Então, se você, por exemplo, tem um anseio por ter uma vida financeira saudável, mas você é o tempo todo vendo exemplos de pessoas que enriqueceram de forma, por exemplo, ilícita, sim. Não é? Você vai estar com o seu pensamento permeado por um enriquecimento que não é legal, que a gente vai ver mais na frente, né? Que os princípios eles são mais importantes do que as oportunidades. Sim, né? sim. Então, a gente pode resumir isso em 3 palavras: aprendizado, experiência e prática. Né? Aprendizado, aprender com quem venceu, né? Experimentar os conselhos de quem venceu e praticar os ensinamentos e a experiência de quem venceu. Né? Então, essa questão é muito importante. Sempre estar vendo e ouvindo aquilo que é importante, aquilo que é bom. Uma boa leitura sobre educação financeira, uma boa leitura sobre inteligência emocional, sobre bons exemplos, grandes exemplos. E hoje tem um material muito farto, muito bom, né, de livros. Aí tem um livro que eu vejo pessoas assim, falando pai rico, pai pobre, né? Eu vejo o pessoal falando muito nesse livro. Não li ainda, mas todo mundo que leu diz que é muito bom para a questão da área de finanças. De quem você é escravo? Quando você vai a um restaurante, você escolhe o que quer comer ou escolhe o que pode pagar? Se você escolhe pelo preço, ainda é escravo, né? Liberdade é poder de escolha. O que você escolhe está ligado à sua ICP, lembra? Sua ideia central permanente, que é o seu propósito, né? Então você tem que balizar sua liberdade no seu propósito. A liberdade vem com a educação. Eduque-se, organize-se, trabalhe e invista. Isso aqui é muito importante. Eu vou até repetir essa frase. Eduque-se, organize-se, trabalhe e invista. 4 conselhos que você deve seguir, que eu devo seguir, antes nós devemos seguir, que é educar-se nessa área financeira, né? Nos organizar nessa área financeira, trabalhar para isso e investir também para ter um resultado. Essa questão da riqueza, fazendo um pequeno parênteses aqui, a gente às vezes tem em mente que você ter riqueza significa que você tem muito dinheiro. Não é bem assim. O que o pastor Tiago ele frisa bem aqui nesse capítulo é a questão da liberdade. Né? Se você tem liberdade,
você tem riqueza. Não Sim. necessariamente você precisa ter dinheiro, muito dinheiro. Né? Já conheci muitas pessoas que tinham muito dinheiro, mas não eram ricas. Né? Muitas vezes tinham uma despesa muito alta, muito mais do que ganhavam. Então isso não é só de riqueza. Era escravo. Exatamente, era escravo. Então, se você tem liberdade, eu consigo administrar de uma forma que eu tenho liberdade, por exemplo, de fazer uma coisa que eu gosto. Isso é um bom indicativo que você tem um certo grau de riqueza. Princípios que valem mais do que oportunidade. Nem toda oportunidade que aparece é nossa. Olha, guarde isso. Eu vou complementar essa frase. Nem tudo que parece bom aos nossos olhos realmente é bom. Tá certo? Guarde isso. Algumas oportunidades aparecem na nossa vida para cumprirmos com os nossos propósitos. No entanto, eles devem estar em conformidade com os nossos princípios. Não quebre princípios, né? Cuidados, porque há uma oportunidade e você vai ter que quebrar um princípio, então essa oportunidade não é de Deus. Isso não é bom, isso não é bênção. Lembremos do exemplo de Abissai e de Davi, né? É uma história bíblica, eu não vou poder entrar aqui, o tempo não vai nos dar, mas você vai lá no livro de Crônicas, você vai encontrar essa história, né, de Abissai e de Davi, e você vai entender melhor o que quer dizer essa história, tá bom? 5 erros que devemos evitar. 5 erros que eu, Anderson, você, a Belize, todos nós devemos evitar para termos uma vida atualizada financeiramente, né, e saber experimentar de uma boa riqueza. Gastar mais do que o que ganha, né? Evite isso. Esse é um dos maiores problemas para todas as pessoas endividadas, é gastar mais do que o que ganha. Não economizar para o futuro. Não fazer planilha de projetos e sonhos. Não ser um doador generoso. Não andar com pessoas que são referência no que você deseja ser e ter. Olha, 5 conselhos para você guardar no seu coração. Gastar menos do que ganha, não economizar para o futuro, ou seja, você saber investir para algo no seu futuro. Uma coisa que é muito interessante é investir no estudo, né? Você investir em si mesmo, não fazer planilha de projetos e sonhos, tem gente que não faz isso. Então, quem não sabe para onde quer ir, não sabe como é que vai, nem como é que vai chegar. Não ser um doador generoso, tem pessoas que podem doar, e esse é um tempo que você pode abençoar muitas vidas, ser generoso. Não andar com pessoas que são referências no que você deseja ser e ter. Aí eu vou completar com uma frasezinha bem antiga, bem conhecida. Me diga quem tu andas. Que eu te direi quem tu és, né? Ou quem és. Então, vamos lá. Então, queridos, esses conselhos para atualizar a sua vida financeira, você ter riqueza, são muito importantes. Siga princípios da palavra de Deus. Quais são os princípios da palavra de Deus para você prosperar, para você ser bem sucedido? Ser organizado, ser generoso, ser dizimista e ofertista fiel, tá? Isso é muito importante. Isso, e ser econômico, você saber economizar. Há um princípio que eu aprendi e estou tentando colocar em prática, é você guardar 1/5 de tudo que você ganha. É você guardar 1/5 do que você ganha. Você pega a sua finança, Anderson, vamos imaginar aqui que Anderson está ganhando 50 mil reais, aleluia, né? Ele tem que pegar desses 50 mil reais, ele guardar 1/5 desses 50 mil reais e só viver e trabalhar e fazer tudo em cima do restante. 20%. 20%, você entendeu? Mas você guardar 20%, 1/5 seria 20%, né? Então vamos botar em 10 mil reais, né? 10% seria 5, né? 20%, 10 mil reais. Você guardaria esses 10 mil reais e você tem que viver dos 40. Você tem tudo na sua vida, vai ter que girar em torno desses 40. Então, todo mês você fazendo isso, em um ano, você vai ter já o seu salário, um salário antecipado, seria o caso, né? Você já tem um salário antecipado. Imagine daqui a 2 anos, daqui a 3 anos e daqui a 5 anos. O problema é que nós não fazemos projetos para 2, 3, 5 anos, cara. A gente só faz, a gente vive aqui agora, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não tá nem aí. Então a gente tem que parar com isso. Tem que parar com isso, né? Nós temos que mudar, tem que dar um upgrade, temos que atualizar a nossa vida. Para quê? Para a gente voltar a ter equilíbrio, saber e ter as coisas. Amém? Anderson, as considerações finais? Amém. Eu acho que esses conselhos finais, esses 5 tópicos, eles são muito importantes. E eu acho que é o pontapé inicial para qualquer planejamento financeiro. Sim. Para qualquer reestruturação financeira.
Eu, particularmente, estou tentando colocar isso em prática, não é fácil, né? Mas realmente, quando, por exemplo, você vai fazer uma planilha, por exemplo, do gasto mensal, é o básico, né? Sim. Você já tem uma visão bem maior de até onde você pode ir. Sim. Então, tudo isso é muito importante. Então, tentem absorver todos esses princípios que a gente mostrou aqui e tentem se organizar. Essa é a atualização desse dia. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. A paz do Senhor. Compartilhe, curta e nos ajude no crescimento do nosso canal. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. A paz do Senhor. Graça e paz e simpatia, eu espero que você tenha gostado dos nossos vídeos, né? Nós estamos gravando com a intenção de edificar a sua vida. Eu estou aqui para agradecer, né? Se você está assistindo esse vídeo agora, porque você assistiu o vídeo no canal, e eu estou aqui para lhe agradecer a sua atenção, esse tempo que você disponibilizou para assistir esse vídeo. Agora nos ajude a crescer o nosso canal, né? A levar ele a lugares mais longe. Se inscreva, né? Curta, indique para outros amigos, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. A nossa ideia é edificar a sua vida e de milhões de pessoas. Por isso, nós queremos agradecer a você. Eu sou o pastor Roberto Wagner e agradeço a você em nome de Jesus. Deus abençoe e a paz do Senhor.